Olá, eu vou mostrar hoje para vocês como que funciona a organização dos objetos dentro do Fusion 360. À esquerda aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho essas pastas, esses nomes aqui. É aqui que vai aparecer tudo que nós vamos criar. E o interessante do Fusion, que torna ele uma ferramenta muito interessante de trabalhar, bom, além do que ele já é, né? É aqui embaixo vai aparecer uma timeline, uma linha do tempo. Então tudo que a gente vai fazendo vai sendo registrado aqui como uma linha do tempo. Aí eu consigo voltar no tempo para poder fazer alguma modificação, ou ir e voltar, trabalhar, deletar uma parte que eu fiz anteriormente. Então torna ele muito prático para fazer projetos por conta disso, né? Eu tenho essa temporalidade para poder trabalhar. Então no Fusion a gente pode trabalhar criando ou não componentes. Qual que é a diferença? Se eu for criar uma peça para ser utilizada em outro projeto, é interessante a gente fazer direto aqui sem criar componente. Se eu for fazer um projeto grande com várias peças, então cada uma dessas peças vai ser um componente. Então eu vou mostrar para vocês aqui os dois jeitos. O componente é aqui, ó, Create New Component. Então primeiro vamos criar sem componente. Então aqui, por exemplo, eu vou criar uma box, que é uma caixa, um cubo. Então eu vim aqui em Create, em Box, vou escolher o plano XY, cliquei no centro aqui, vou botar o tamanho de 20 e 20, digitei no teclado, apertei Enter. Pela setinha eu posso aumentar ou diminuir esse cubo, vou colocar 20, vai ficar um cubo de 20, 20, 20. Bom, tá aqui, ó, body 2. Se eu quiser eu posso botar aqui, ó, cubo, sem problema algum. E agora eu vou criar uma esfera. Então essa esfera eu vou criar, bom, também aqui no plano XY. Não vai ser na origem, vai ser um pouquinho mais para frente aqui, ó. E o diâmetro dela vai ser de 20, tá bom? Aqui, então aqui eu posso renomear, botar, por exemplo, esfera. Para terminar, vamos criar um toroide. Vamos criar um toroide. Então vamos criar um bichinho desse aqui. Cadê? Vou escolher também o plano XY. Vou colocar aqui, ó, vou botar um raio de 20. Aqui nessa mola temos algumas coisas para ajustar, né? Alguns parâmetros, que é o comprimento dessa mola. Vou botar aqui 40. O tamanho dela, quanto que ela vai crescer. Ó, cresceu demais, ele entra no modo cortar, tá vendo ali? Ele vai cortar, mas depois eu vou mostrar isso para vocês com mais detalhes. Então aqui eu vou botar 20. E aqui eu tenho o diâmetro. Vejam, se eu aumentar demais o diâmetro, ela começa uma encostar na outra e cortar, então não faz muito sentido. Então o diâmetro fininho dá certo, mas o diâmetro grandão não dá certo. Então aqui vamos botar de 5. Aí a quantidade de voltas, olhando aqui à direita, a gente pode botar aqui, ó, revolutions, né? Então se eu quiser 5, por exemplo, ó, 5. Ó, molho de 5, ok. Beleza, deu um tempinho. Ó, os três são criados aqui bonitinho. Clicando no Shift, no botão no meio do mouse, ó, eu consigo movimentar. Onde esse pontinho verdinho aqui, ó, é o ponto de pivô, que é onde eu estou olhando aqui nessa câmera. Bom, aí aqui eu tenho então o cubo, a esfera e essa mola, e eu não consigo movimentar, vejam. Se eu clicar aqui e arrastar, eu não consigo mexer. Não tem como. Então vou criar esses mesmos três objetos utilizando componentes para vocês verem. Então aqui, ó, criei um novo projeto. Não vou salvar também porque não precisa. Vou criar um componente, então aqui eu vou chamar de cubo. Então vejam, ó, ele criou uma pastinha aqui para minha esquerda. Então aqui dentro, ó, clicado, selecionado com esse botãozinho aqui, eu vou criar um cubo. Então Create, Box, plano XY, centro, 20, 20, dei Enter, escolhi 20. Tá aqui. Olha que legal, ó, eu consigo movimentar isso aqui no plano, porque eu não estou mais travado lá no root, né, na pasta de cima, digamos assim. Então eu consigo fazer esse movimento. Tem um Ctrl Z aqui para voltar no estado original. Vou clicar de volta no meu projeto, eu vou subir as pastas, né, como se fosse uma pasta de organização mesmo do celular, de organização do computador. Então eu voltei as pastas, vou criar um componente novo, vou chamar esse aqui de esfera. Vejam que agora eu criei um novo componente, ó, esse aqui ficou transparente. E o Fusion ele faz isso para a gente focar no que a gente está fazendo, né, que nesse caso vai ser este componente. Também aqui, ó, Create, uma esfera, plano XY, vou escolher um pouquinho mais para frente aqui, ó, deixar 20, apertei Enter, pronto. Ó, também consigo movimentar. Então aqui eu tenho esses dois itens. Se eu quiser mostrar os dois com a mesma intensidade, eu volto para o projeto original aqui em cima. Eu cliquei,
para selecionar o projeto principal, e tá aí os dois. Por fim, vou criar mais um componente, então eu vou criar aqui, componente, vou colocar aqui uma mola, e aí eu vou criar essa mola. Então aqui, ó, eu não lembro quanto estava lá, acho que era 20 também, 25 revoluções, 5, isso aí. O Fusion ele costuma gravar os últimos parâmetros que vocês colocaram nos objetos, né? Então se eu vou criar uma bola dessa 5 vezes, ele já grava a última vez, então fica mais fácil criar essas 5 vezes seguintes, né? Ele é espertinho nesse ponto. Então cliquei em OK, vejam que ele deixou transparente os outros dois. Então, ó, escolhi a esfera que está com foco agora, tá vendo? Escolhi o cubo está com foco e os outros ficaram mais transparentes. Ele não ocultou, ele deixou transparente. Outra coisa legal de trabalhar com componentes que eu posso esconder e só trabalhar com o que eu quero. E eu posso vir aqui e ver todos ao mesmo tempo. Não só isso, eu consigo fazer esse movimento. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim, esse movimento aqui, mas tem jeitos de travar esses objetos, fazer as junções que vem aqui nesse menu Assembly, né? Eu vou fazer essa composição entre os componentes, eu preciso fazer isso entre os componentes. Voltando ao primeiro projeto, que a gente fez direto aqui no root, né, direto sem usar componentes, vejam, eu ainda posso apagar aqui, só que eu não tenho esse movimento, eu não consigo fazer essa composição. Então, não dá para fazer isso. Então, se a ideia for criar um projeto ou algo que tenha vários componentes ou várias peças, sempre trabalhar com componentes. Às vezes, nós queremos construir um item, né? Apenas, por exemplo, uma porca. Se eu queria construir apenas uma porca, eu posso fazer sem componentes. Então, eu crio uma porca, eu salvo ela, depois eu consigo importar ela em um monte de outro projeto que eu quiser. Mesma coisa, um parafuso. Se eu quiser fazer um parafuso, eu faço ele direto no root e eu consigo importar ele ou exportar ele para vários outros projetos. Bem simples. Nesse caso, que eu tenho vários componentes, não é interessante trabalhar dessa forma. Sempre trabalhar com componentes. Ah, mas eu fiz sem componente, o que eu faço agora? Você pode clicar com o botão direito e vir aqui, Create Component from Bodies. Então você vai criar um componente a partir do corpo. Então clicou e vai criar aqui, cubo. Beleza. E beleza, olha, criou os outros três. Só esse aqui que eu botei em mola, eu não tinha renomeado. Então tá aqui os três. O que muda? Qual que vai ser a diferença desse jeito que a gente fez agora para o jeito que a gente fez nesse outro arquivo? Desse jeito aqui, veja aqui na linha do tempo, olha, eu criei o cubo, criei a esfera, criei a mola e depois eu converti esses corpos para componentes. Nesse caso, olha, eu criei um componente, criei um cubo, criei um componente, criei um cubo, criei um componente, criei a mola. Então aqui eu fiz separado, eu fiz diferente desse jeito aqui. Normalmente eu prefiro trabalhar desse jeito, criando os componentes antes, porque fica mais organizado aqui na linha do tempo e eu consigo manipular melhor esses objetos. Já dessa forma aqui eu já acho um pouco ruim, eu também não acho que o Fusion ele respeita ou responde bem quando você faz desse jeito. Mas aí fica a cargo de cada um, os dois jeitos é válido. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui, até mais.